No vídeo de hoje, nós vamos analisar a ação do banco BMG. O código do banco na bolsa é BMGB4 e o primeiro indicador que vamos avaliar aqui é a cotação, é o preço da ação que está sendo vendida no mercado, na bolsa de valores. Portanto, você compra uma ação do banco BMG hoje pelo preço de R$ 1,99. Lembrando que no ano de 2022, o Banco BMG pagou 0,35 centavos, portanto, pagou 35 centavos por cada ação. Então, se você tinha 1.000 ação, você recebeu R$ 350 no ano de 2022. Portanto, é um banco que vale a pena investir de acordo com a minha estratégia. Vou lembrar mais uma vez que não é recomendação de compra e nem de venda. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra e nem de venda, é apenas um estudo detalhado, analisando os principais indicadores para saber se vale a pena investir ou não nessa ação do banco PMG. E aqui a gente observa que o banco sofreu uma desvalorização de 26,08% nos últimos 12 meses. E o PL do banco aqui está 19,23, um PL considerado elevado, e o PVP aqui está 0,28, e um dos indicadores principais que você deve observar é o dividend yield. E aqui o dividend yield da empresa do banco do banco BMG está em 18,36%. O dividend yield é um dos principais indicadores que a gente deve analisar. É um indicador que a gente pode considerar no momento de escolher uma ação. Portanto, aqui está um indicador positivo para o banco BMG. O dividend yield são os valores pagos aos acionistas em forma de proventos. Isso analisando os últimos 12 meses, faz uma média. E a cotação atual da ação. Leve em consideração também a cotação da ação, que atualmente está em 1,99 e o dividend yield de 18,36%. O PL do banco está alto, como já falei, 19,30, ou melhor, 19,23. O PL demonstra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da ação. O PL demonstra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, além de representar também o número de anos necessários para obter o retorno, que é o lucro do capital aplicado, do seu capital investido. Isso considerando que o lucro por ação permaneça no mesmo nível, no nível atual. Então, hoje o PL do banco está a 19,23. Isso também pode indicar, pode nos revelar se uma ação está cara ou barata e como calcular, como você pode calcular esse preço-lucro. Você tem que dividir o preço da ação pelo lucro por ação da empresa em determinado período. Então, só como exemplo, vamos supor que uma empresa possua uma ação cotada a R$ 15 e que seu lucro líquido anual por cada papel seja de R$ 3. Então, ao dividir 15 por 3, chegamos ao número 5 aproximadamente. Esse resultado deve ser interpretado como o número esperado de anos para o retorno do investimento realizado na companhia. Então, no caso aqui, no exemplo, foi 5, mas no caso aqui do banco BMG, seria 19 anos aproximadamente. Então, está um PL elevado, a gente considera um PL até 15%, e aqui ultrapassou um pouco, mas isso não significa que não vale a pena investir na ação desse banco, levando em consideração apenas esse indicador do preço-lucro. Outro indicador muito importante que devemos analisar ao escolher uma ação é o PVP. O PVP corresponde ao preço de uma ação dividido pelo valor patrimonial correspondente a ela. Esse indicador diz o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido daquela empresa. Esse PVP é calculado ao dividir o PL, que é o patrimônio líquido, pela quantidade de ações disponíveis no mercado. Então, o patrimônio líquido é dividido pelo número de ações que está disponíveis no mercado. E para calcular esse PVP,
basta apenas dividir o preço por esse indicador e então, só como exemplo, vamos imaginar que a ação de uma empresa esteja sendo negociada na bolsa a um valor de R$ 35 e o valor patrimonial por ação dela seja de 45. Ao dividir R$ 35 por 45, chegamos a os resultados de 0,77%. Nessa situação, podemos falar que esta ação está sendo negociada com um desconto patrimonial de 23%. E aqui no caso do Banco BMG, está sendo negociada com um desconto de 72%. Então, está um valor bem considerado, um valor muito barato, considerando esse indicador. Outro indicador que deve ser considerado no momento de escolher uma ação, outro indicador que deve ser considerado no momento de escolher uma ação é a margem líquida. A margem líquida é o indicador financeiro que revela a porcentagem de lucro. A margem líquida é um indicador financeiro que revela a porcentagem de lucro em relação às receitas que uma empresa apresentou no seu demonstrativo de resultados trimestrais ou em seu consolidado anual. A margem líquida, que é outro indicador que devemos levar em consideração no momento de escolher uma ação, ela é o indicador financeiro que revela a porcentagem de lucros em relação às receitas que uma empresa apresentou no seu demonstrativo de resultados, que pode ser trimestral ou anual. É um resultado da divisão do lucro líquido da companhia dividido pela receita líquida após todos os impostos e tributos serem devidamente deduzidos, ou seja, é o resultado líquido de suas vendas no período de tempo em questão. Como já falei, pode ser trimestral ou anual. Esse indicador também revela o nível de rentabilidade que uma empresa consegue demonstrar em suas operações. Portanto, é muito importante analisar e entender o que significa esse indicador. O próximo indicador que vamos analisar é o ROI. O ROI é o retorno sobre o capital. Esse indicador também é muito importante para você analisar no momento de escolher uma ação, se vale a pena investir ou não nessa ação. Este indicador mede a capacidade de uma empresa gerar valor a ela mesma usando seus próprios recursos. Então, você tem que observar esse ROI, esse indicador. Na nossa análise, a gente considera um ROI bom acima de 15%. Aqui a gente vê que está apenas 1,46%. É um ROI baixo, mas isso não significa também, analisando, tomar uma decisão apenas com base nesse indicador. A gente tem que avaliar, como a gente está fazendo aqui, aqueles indicadores mais importantes em conjunto para a gente poder tomar uma decisão. E com base nesse ROI, nesse indicador, o ROI do banco está bem abaixo do que a gente considera razoável. Bom, e aqui a gente vai para o resumo do que a gente estudou sobre o banco BMG. Vamos analisar agora os principais indicadores e ver se o banco passou no teste ou não. Aqui a média aceitável que a gente considera no momento de escolher uma ação, a gente sempre escolhe uma empresa com dividend yield acima de 20%, um ROI acima de 15%. Aqui a gente vê que o dividend yield, que a gente considera acima de 20%, o ROI do Banco BMG está 18,36%, portanto, são menos de 2% da diferença, então a gente vai considerar como positivo. Então aqui passou no teste. Já com relação ao ROI, a gente considera um ROI razoável acima de 15% e o ROI do banco aqui está 1,46, então está um valor muito baixo. Não passou nesse critério aqui, nesse indicador. A margem líquida que a gente considera razoável, maior que 15%, e a margem aqui do banco está 0,96%. Também não passou nesse quesito. O PL, que a gente considera também razoável, um PL abaixo de 15, então aqui o que a gente considera razoável, e o PL do banco aqui está 19,23, uma diferença também que a gente vai considerar como positiva, porque está uma diferença muito pouca. O PVP a gente considera razoável, um valor menor que 1, e aqui o banco passou nesse
O PVP a gente considera positivo, ele sendo menor que 1, e aqui o banco está 0,28, portanto está bem menor. Outro indicador positivo. Então na nossa análise aqui ficou 3 positivos e 2 negativos. A gente vai considerar também a cotação que está atualmente na data em que gravei esse vídeo, 1,99. Então, para a minha estratégia, eu vou investir uma quantidade nesse banco, levando em consideração, além desses indicadores, a cotação. E eu fiz também aqui o cálculo pela fórmula de Benjamin Graham, o preço justo dessa ação, que hoje atualmente está valendo R$ 1,99, era para estar valendo R$ 4,00. Aqui, como a gente vê pelo cálculo que foi feito de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, essa ação era para estar valendo R$ 3,99 e hoje está valendo R$ 1,99. Então, praticamente o dobro que essa ação pode chegar. A gente vê aqui a possibilidade de valorização de 101%, de acordo com essa fórmula, com esse cálculo de Benjamin Graham. Essa ação pode se valorizar e chegar até R$ 4,00. Isso não quer dizer que vai chegar, isso é apenas um estudo, uma possibilidade e que a gente deve levar em consideração. Já com relação ao preço teto, de acordo com a fórmula de Bazin, esse preço teto é a margem de compra para garantir um lucro de até 6%. Então, eu posso comprar, de acordo com essa fórmula, essa ação pelo valor de até R$ 3,63 para me ter uma margem de ganho de até 6% de lucros. Se essa ação ultrapassar esse valor, de acordo com essa regra, eu paro de comprar. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal para dar uma força aqui para o canal. Deixa aí um gostei para o YouTube entender que esse vídeo merece a ser mostrado para mais pessoas que gostam desse conteúdo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo.